Salve meu truta, seja bem-vindo aí a mais uma aula do Cão Pastor e hoje eu vou te dar a senha do sucesso e também te contar onde que a maioria dos homens erram, porque são fortes demais, são corajosos demais, metedor de marcha demais e aí acaba passando do ponto às vezes. Combinado? Hoje nós vamos falar sobre o segredo do sucesso, que é foco, andar igual que esse cavalo que só olha para um negócio, obcecado com aquilo ali, mas obsessão, vontade de meter marcha, vontade de fazer as coisas, realizar. E como que uma coisa ajuda na outra. E quando você tem uma coisa só, sozinho, não funciona. Beleza? Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve aí, curte esse vídeo e vamos meter marcha. Eu vou começar te contando por que o cara ser obsessivo demais custa muito caro para ele. Como que é a questão do foco? Foco é você falar não para as coisas, sacou? Foco é você pensar numa coisa só em vez de ficar obcecado com um monte de coisa ao mesmo tempo. E por fim, te falar também que pausas para descansar são necessárias. Assim como no treinamento físico, onde a gente acelera, pum, dá porrada e deixa o corpo descansar, com os seus objetivos é a mesma coisa. Se você for um cara altamente obcecado, só que sem foco nenhum, você não vai chegar em lugar nenhum. O máximo que vai acontecer, você vai cansar e vai parar no meio do caminho. Porém, se você for apenas um cara focado, mas não tiver fome, sacou? Também não vai chegar em lugar nenhum. Então eu vou te contar a história de algumas personalidades que passaram por esse processo e esse problema, e você vai entender o que eu estou falando. Vamos começar aqui com a obsessão. Existiu um cara chamado Kobe Bryant, jogador de basquete. Esse cara acordava 4 horas da manhã, todo santo dia, ia para a quadra treinar. E aí o treino do time dele de basquete só começava 9 horas, só que ele chegava todo dia 4 horas da manhã. Então ele treinava de 4 a 6 da manhã, aí ele descansava uma horinha, depois ele treinava de novo de 8 às 9. Quando o time dele chegava para treinar 9 horas da manhã, esse cara aqui já tinha treinado 2 vezes mais. Até aí tudo bem, você pode estar pensando que é uma coisa boa. Só que Kobe Bryant percebeu que ele estava ficando cansado, sacou? Ele, na cabeça dele, se ele fizesse isso aqui todo dia, ia colocar ele muito à frente dos atletas, companheiros de time dele. E realmente não está errado. Só que ele foi ficando cansado. Ele foi descobrindo que isso aqui não estava ajudando ele, estava atrapalhando, porque ele não tinha tempo de recuperação. Então ele estava só cortando giro na alta aqui, ó, pá, pau quebrando. Só que sem o cara desacelerar e descansar, o corpo chega a um determinado momento que não responde. A gente chama isso de overtraining. Overtraining. Você já ouviu falar esse conceito? Sabe quando você está treinando demais, pegada demais, trabalhando demais, metendo marcha demais, o seu corpo vai enchendo de cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí você não recupera. E foi exatamente isso que aconteceu com esse camarada aqui, Kobe Bryant. Aí num belo dia ele, pum, despertou para isso, e ele começou a pensar que, pô, tá faltando eu dormir direito, eu não durmo bem à noite. Entendeu? Eu não durmo bem, eu sou um cara obcecado, eu treino mais que todo mundo, eu sou metedor de marcha. Só que eu não durmo direito. E pelo fato de não dormir direito, essa minha obsessão aqui, ó, essa obsessão tá custando muito caro. Faz sentido na sua cabeça? Aí o que esse cara fez? Num belo dia, Kobe Bryant falou assim: ah, então beleza, eu não durmo bem, então a única coisa que eu preciso fazer agora, que eu preciso ajustar na minha vida, é dormir direito. E aí entra o foco. Entendeu? Ele deixou, nesse momento, de ser apenas um cara obcecado por treinar e ser melhor, e ser isso e aquilo, e começou a olhar para a única coisa que naquele momento importava, que era dormir direito. Pô, se eu não dormir direito, eu não vou conseguir fazer 2 treinos a mais do que meus companheiros. Então eu não vou melhorar. Pelo contrário, eu vou ficar pior. Entendeu? E aí ele focou em dormir direito. Dormir 8 horas por dia. O cara, o atleta, um dos mais renomados do mundo, mais obcecado que já teve, você pode ver vídeo dele na internet. Num belo dia ele descobriu o quê? O problema dele era ser obcecado demais. E aí ele resolveu dar foco em uma única coisa que importa, que era dormir.
certo? E a aula de hoje é sobre isso. Não adianta você ser obcecado, metedor de marcha, ter 1 milhão de metas. 1 milhão de metas. Isso acontece comigo também, já vou te contar agora. Não adianta o cara ter 1 milhão de metas, ser obcecado, louco, metedor de marcha, se ele não tem nenhum foco. Sacou? Se tudo que aparece na frente dele, ele vai buscar. Vou te dar um exemplo. Isso acontece muito comigo, não é um. E não é só comigo, não. Com vários, com homens. Principalmente com homens. Porque o homem tem uma força que, às vezes, nem ele acredita. O homem tem uma força que, às vezes, nem ele acredita. Sacou? Uma força, assim, de meter marcha, de querer desbravar as coisas. Só que a gente não tem foco. E esse é um problema. Vou te dar um exemplo no meu caso. Eu tenho duas empresas, um doutorado. Eu tenho uma esposa, 2 cachorros. Eu tenho que ser bom nisso aqui tudo. Isso aqui é inegável. Eu tenho que ser bom nisso aqui tudo. Só que, em determinado momento, eu tenho que olhar mais para uma empresa. Em determinado momento, eu tenho que dar mais atenção para a Tainá, senão é milagre. Em determinado momento, o meu doutorado aperta, eu tenho que dar mais atenção para o doutorado. Então, eu tenho que ficar de foco em foco, trocando foco. Porque eu já vi que se eu tentar ser bom em tudo ao mesmo tempo, eu só vou gastar energia à toa, eu vou adoecer. Não dá para você fazer muitas coisas grandes ao mesmo tempo. Eu acabei de ler isso aqui agora, estou lendo um livro que chama Avalie o que importa. O cara fala sobre uma metodologia que chama OKR, que é objetivo e resultados chaves. Você nunca pode ter mais do que 3 a 5 objetivos e resultados chaves. Na verdade, você deve ter um único objetivo com pelo menos 3 a 5 coisas que você olha todo dia, olha todo dia, olha todo dia, olha todo dia. E você garante que se aquilo que você tem que olhar todo dia, que são os resultados chaves, se aquilo acontecer, o seu objetivo macro vai acontecer. Vou te dar um exemplo do Kobe Bryant. O objetivo dele era ser o melhor jogador de basquete, era o top 1, né? Para isso, o cara treinava 2 horas antes, 2 horas mais do que a turma. E aí depois ele colocou um outro objetivo-chave que era o cara tinha que dormir 8 horas por dia. Então, se ele garantisse que isso aqui acontecesse, ó, se ele dormisse todo dia 8 horas por dia e treinasse mais do que todo mundo, o objetivo dele de ser o top 1 ia acontecer. Certo? É assim que a gente traça as coisas. Você não pode fazer tudo de uma vez. Você não tem condição de fazer tudo de uma vez. É impossível. A gente só consegue fazer e desenvolver um objetivo grande, bem feito de cada vez. Não consegue mais do que isso. E para isso, o foco é dizer não. Sacou? O foco é dizer não para as outras coisas, mano. Dizer não. Se o problema do cara era dormir 8 horas por dia, quando desse a hora dele de dormir, ele não podia falar sim para nada daquilo ali. Nada, absolutamente nada. Ele tinha que dormir. Tem uma outra história muito interessante de um cara que chama Steve Jobs, chamava Steve Jobs. Ele é o fundador da Apple. Steve Jobs, um belo dia, passou por um problema, saiu da Apple, saiu da empresa dele. Aí, alguns anos depois, ele voltou. Essa empresa estava falindo. Essa mesma Apple, do celularzinho da maçã. Quando ele voltou, em 1997, ele fez uma reunião lá com todo mundo e a Apple estava desenvolvendo uma porrada de produtos. Tinha 18 produtos que a Apple estava desenvolvendo. 18. 18, presta atenção na questão do foco, 18. Ele viu lá os 18. Desses 18, ele cortou 15. Ele falou assim, 15 não vai fazer. E deixou só 3. E nesses 3 aqui, quando ele pôs o foco nesses 3, ele fez todo mundo da empresa colocar o foco nesses 3 objetivos. A Apple aqui, ó, puff, explodiu. Porque ela parou de fazer um monte de coisa de qualquer jeito, um monte de coisa sem sentido, e focou nas 3 principais coisas, ou nos 3 principais produtos que o cliente dele gostaria de ter desenvolvido, sacou? Então ele fez os melhores 3 produtos que ele poderia fazer. Justamente porque o cara era louco, obcecado no cliente, o cliente tem razão, o cliente é isso, o cliente é aquilo. Chegou lá, estava fazendo 18 coisas, 18. O cara falou assim, pode cortar tudo, filho, corta 15, vai fazer 3, e vai fazer as 3 muito bem feito. E pum, explodiu a empresa. A Apple virou o que virou.
Certo? Você consegue entender isso? Isso aqui vale para qualquer ser humano, para qualquer objetivo. Você pode ser obcecado, você pode ser o que você quiser. Só que se você não focar em uma, duas coisas de cada vez, no máximo, não adianta você ser obcecado. Você vai ser que esse cavalo com o oi tampado. Você vai ser a besta motivada. Entendeu? Não é errado o cara ser obcecado, louco. A maioria dos atletas, a maioria dos caras pica que você conhece, os caras são desse jeito. Os caras falam que vai fazer e faz. A maioria dos homens que eu conheço, mano, são desse jeito. A maioria. Conheço amigo desse jeito, conheço uma porrada de cara desse jeito. Só que o que falta é o cara prestar atenção em poucas coisas só. Porque senão ele não tem tempo, ele não tem energia, ele não vai conseguir. Tava lendo nesse livro aqui agora, olha que doideira. O cara, tem uma frase que o cara colocou lá que é assim, ó. Para fazer uma faculdade ou qualquer coisa que seja, a única coisa que importa é gestão de tempo. Só isso que importa. E eu concordei. Por quê? Eu fiz a faculdade de Educação Física. Eu formei em 2017, comecei em 2014. Eu nunca, presta atenção, eu nunca tomei pau, ou seja, eu nunca perdi nenhuma disciplina, nenhuma. E não é porque eu era inteligente demais. Não é porque eu fazia todas as disciplinas quando eu tinha que fazer. Pelo contrário, eu geria muito bem as disciplinas e o tempo que eu tinha para fazer outras coisas. Então, por exemplo, chegava sexta-feira, eu tinha aula sexta-feira, 9 horas da noite, uma disciplina 9 horas da noite. Se eu estava nos primeiros períodos, eu estava nos primeiros períodos, sexta-feira, 9 horas da noite, eu queria festinha, filho. Eu queria aqui, ó, festinha. Você acha que eu ia ficar agarrado tentando fazer as duas coisas? Fazendo festa e fazendo a disciplina? Claro que não. Eu ia lá e trancava todas as disciplinas da sexta-feira. Nos primeiros 3 períodos da faculdade, os primeiros 4, foram os primeiros 2 anos, eu tranquei todas as disciplinas de sexta-feira a partir de 7 horas. E o curso de Educação Física é noturno, ou seja, então eu tinha aula todo dia de noite. Só que na sexta-feira eu queria festinha, filho. Eu já começava as festinhas na quinta. Então, sexta-feira eu tava baleado para ir na aula. Aí o que eu fiz? Pum, trancava tudo. Tranco, depois eu faço, vamos ver o que dá, ué. Nessa época eu não tinha esse conhecimento aqui. Isso aqui é foco, eu tô focando na festa. Não, eu só pensava assim, ó, se eu tiver que fazer essa disciplina aqui agora, primeiro, não vou aprender nada. Eu não vou vir na aula direito, vou vir louco na aula. Não vou aprender nada. Então eu vou trancar em determinado momento e mais para frente, no futuro eu penso nisso. Então, sem saber, nessa fase, eu já estava fazendo isso. Eu já estava aqui, ó, focando em uma coisa, esquecendo a outra, deixando a outra de lado. E aí, quando foi dando os últimos períodos da graduação, eu já estava mais velho, eu já estava namorando. Então, eu já não precisava na sexta-feira, festinha, entendeu? Aí eu fui e fazia as disciplinas da sexta, de boa. Fiz todo o curso sem tomar nenhum pau, em nenhuma disciplina. E olha que o curso de Educação Física tem disciplina chata demais. Tem umas que são insuportáveis, professor ruim, entendeu? A todo lugar tem isso. Só que se o cara fizer a gestão, sacou? Faz a gestão, filho, faz a gestão, olha para sua vida toda agora e pensa assim, o que eu preciso falar não nesse momento? Eu tô obcecado aqui com o quê? Qual meta braba que eu tenho? Entendeu? Traça uma ou duas e, ó, senta o cacete o máximo que você puder. Só que você tem que dizer não para várias outras coisas, porque senão você não consegue. Entendeu? O cara, o adulto, o ser humano adulto, uma mulher, ele não consegue trabalhar muito, sair muito, beber muito, dormir muito, assistir muita série. Ele não consegue fazer tudo muito. Ou seja, algumas coisas ele vai ter que fazer muito, outras coisas ele não vai fazer. Certo? Eu fico vendo muita gente, nossa, cara, muita gente que vira para mim e fala assim, ai, como é que eu faço isso aqui, como é que eu faço aquilo? Fala assim, filho, marcha, aqui, ó, como é que você faz? Ah, como é que eu cresço na rede social? Recentemente aí, eu ganhei não sei quantos mil seguidores no Instagram. Só que tinha pelo menos 30 dias que eu postava 15 vídeos todo dia, 10 conteúdo todo dia. E aí eu escutei muita gente falando assim comigo, ai, como é que você fez? Ai, eu quero fazer também. Ai, eu faço e nunca deu certo. Mas você faz na quantidade que eu faço, filho? Você para todo dia, 1 hora do seu dia, para estudar todos os seus conteúdos, para ver o que os seus seguidores estão gostando de consumir,
O que que tá dando certo, o que que não tá. Você faz isso aí todo dia? Ah, eu não faço não. Então você não vai conseguir fazer o que eu fiz não, é porque eu faço isso todo dia, sacou? Esse é meu objetivo. E para eu fazer isso aí, eu falei não pra um monte de coisa. Eu não fico assistindo série, eu não fico fazendo um monte de coisa, eu não saio todo dia, entendeu? Só que a maioria das pessoas quer fazer tudo todo dia. E não tem como não. E o cara não consegue descansar, sacou? Aí o máximo que a pessoa consegue fazer é ficar cansada, frustrada, porque ela quer tudo todo dia e não tem como. Você tem que ter o foco em alguma coisa. Seja obcecado o máximo que você puder. Seja obcecado. E queira sucesso, saúde, dinheiro, queira coisa boa. Só que põe isso na sua cabeça. Se você não tiver foco, se você quiser tudo ao mesmo tempo, se você quiser construir uma empresa grande, se você quiser ganhar muito dinheiro, mas você também quer viajar todo dia, e você também quer assistir série todo dia, sua série preferida, todo dia, 2, 3 capítulos, você não vai conseguir. Você vai ficar cansado e frustrado, sacou? Então, presta atenção nisso que eu tô te falando. E se você gostou desse assunto, você vai comentar aqui pra mim em que você é obcecado. Você é um cara obcecado? Ou você é apenas um cara obcecado, mas tem dificuldade em ter foco? Comenta aqui pra mim o que você achou desse assunto. E o principal, não tem como você fazer nada disso aqui que eu te falei sem saúde. Para ter saúde, o cara tem que meter marcha, treinar todo dia, certo? Esse canal aqui é um canal que fala do corpo humano, da saúde das pessoas. Só que eu venho aqui às vezes também dar uma direção. Não adianta o cara ter saúde e não ter fome. O cara tem saúde demais, o cara não tem obsessão com nada. Mas também não adianta o cara ser obcecado, o cara quer tudo e não preocupa com a saúde dele. Se você está preocupado com isso e quer uma ajuda para resolver esse problema, para melhorar a sua saúde, para ganhar músculo, para emagrecer, eu tenho a solução. Eu tenho um programa de treino, o treino do Cão Pastor. Pode ser feito em casa ou na academia. Em casa, 20 minutinhos, na academia, até 50 minutinhos, e eu vou ser o seu treinador. Beleza? Porque do corpo humano eu entendo tudo. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui para mim o que você achou, qual que é a sua obsessão. Você é um cara obcecado? Você não é? Você gostaria de ser? Eu posso te ajudar com isso, beleza? Porque primeiro a saúde, depois a cabeça alinhada e depois você vai buscando conhecimento para romper. Tamo junto? Forte abraço, então, sincero e leal. Até a próxima aula. Fui!